Vamos montar agora a mesa redonda. A relevância da fisioterapia no contexto da diálise. Convido Amanda Elis Rodrigues, fisioterapeuta, mestra e doutoranda em Ciências da Saúde pela UFG, sócia fundadora da Renal Care Reabilitação. Ana Carolina Mamed, fisioterapeuta, especialista em Fisiologia do Exercício pela Faculdade CEAF. E como mediadora da mesa, convido Jennifer Inácio, fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva e reabilitação cardiopulmonar e metabólica e sócia fundadora da Renal Care Reabilitação. Bom dia, boa tarde, para todos. Primeiramente, eu quero agradecer a TRS, que é uma equipe fantástica. Entre a gente sempre conversa e brinca que eles pensam como águia, eles voam alto. Por isso, eu quero agradecê-los, porque, desde o princípio, quando surgiu a ideia, foram eles que abriram as portas. Eles são pessoas fundamentais para hoje a gente estar aqui e dar seguimento a esse trabalho tão bonito assim com os pacientes renais crônicos. Então, vamos falar agora, sobre a relevância da fisioterapia no contexto de diálise. Só a critério de conhecimento, tem algum, além de quem faz parte da nossa equipe, algum fisioterapeuta ou educador físico aqui? Que bom. Fisioterapeutas? Maravilha. Porque não é muito falado, na faculdade, nós não temos esse tema, nós nunca ouvimos falar sobre o assunto. Então, dada a relevância desse assunto, eu quero, primeiro, acho válido a gente saber um pouco da história. Amanda, você pode compartilhar conosco como que tudo começou? O início? Então, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Só reforçando a fala da Jennifer, a gente sempre tem que valorizar quem valoriza a gente. Então, muito obrigada a toda a equipe da TRS pelo convite, pela receptividade com que nos acolheram, toda a equipe, de modo geral, por terem abrido as portas, por terem confiado no nosso trabalho. E aí já vamos completando 3 anos e meio, mais ou menos, de história. Então, muito obrigada a toda a equipe da TRS. Como começou, Como a Jennifer pontuou, não é uma disciplina que a gente tem dentro da nossa grade curricular, na graduação. Então, como que a gente começou a pensar em reabilitação e nefrologia, Então, eu sou especialista em terapia intensiva, eu trabalhava em um hospital aqui em Goiânia, onde, como fisioterapeuta intensivista, a gente recebia vários pacientes em condições de lesão renal aguda ou até mesmo pacientes que já eram renal crônico e, por alguma outra disfunção clínica, acabava indo parar na UTI e se tornava paciente nosso. E aí, diante dessa assistência que a gente prestava a esses pacientes críticos, muitos em hemodiálise, que evoluíam para hemodiálise ou já dependiam dessa hemodiálise previamente, dentro do ambiente de UTI, esses pacientes eram negligenciados pela equipe como um todo, pensando na assistência do fisioterapeuta. Então, esse paciente ele não vai ser avaliado e nem atendido hoje pelo fisioterapeuta porque ele está em hemodiálise. E isso começou a acender um alerta, uma interrogação. Por quê? Só pelo simples fato desse paciente estar em hemodiálise, porque quando a gente vê um paciente renal crônico, toda a debilidade física, funcional desse paciente, você fala, meu Deus, mas esse paciente ele precisa muito da minha assistência. E por que eu não vou oferecer essa assistência aqui de forma precoce para esse paciente? Pela máquina apenas? E aí essa luzinha começou a me incomodar. E aí eu comecei a ir atrás, a pesquisar, a estudar. E, nesse hospital, a Jennifer também trabalhava nesse hospital. Ela não atendia na UTI, ela atendia nos apartamentos, enfermarias, na parte de internação. Só que a gente sempre teve um bom contato, um bom vínculo, e eu compartilhei essa minha angústia, essa minha aflição com ela, e a gente começou a buscar, a estudar, a aprimorar. E foi aí que surgiu a ideia. Na época, a gente tinha uma grande equipe de nefrologia que atuava junto com a gente nesse hospital. Não sei se o Dr. Mauri está participando aqui hoje, mas o Dr. Mauri era o líder da nefrologia na época. E a gente conversou com ele, a gente abordou o nefrologista do hospital
e começamos a conversar e a discutir sobre a necessidade daqueles pacientes terem um acompanhamento do fisioterapeuta, seja dentro da UTI ou fora. E nós montamos um projeto, da qual nós apresentamos a ele, e começamos a acompanhar todos os pacientes da nefrologia. E eu tenho sempre um paciente que eu lembro muito desse paciente, porque ele sempre ia e voltava, né, para esse hospital. Ele tinha vários episódios de internação recorrente. E uma vez eu lembro direitinho que, em uma dessas internações, ele falou para o doutor Mauri, que era o nefrologista que acompanhava ele, falou assim: olha, não esquece de pedir para a minha doutorinha passar aqui para me avaliar. E a doutorinha era eu, na época, porque era um paciente extremamente frágil, debilitado, dependente de atividades funcionais para tudo, cadeirante, mas não por questões de lesões neurológicas, por exemplo, mas pela debilidade física e funcional que esse paciente tinha. E ele internou para tratamento de uma outra condição clínica, não tinha relação com a doença renal, mas ele ficou um período prolongado internado, ficou mais de 30 dias no hospital, e durante esse período de acompanhamento diário com esse paciente, eu consegui tirar esse paciente da cadeira de rodas e devolver ele de volta para a comunidade, deambulando, enfim. Recuperou todas as suas funções, pelo menos básicas, de atividade de vida diária, e conseguiu ser reinserido na sociedade, como ele era previamente a doença renal. Então, isso foi um marco muito, muito importante para esse paciente, na vida desse paciente. Sempre que ele retornava ao hospital, ele pedia pelo fisioterapeuta. Então, assim, isso marcou muita gente. E aí, mediante isso, o doutor Mauri, na época, entrou em contato com o doutor Ciro, né, que é um dos sócios fundadores da TRS, e falou que a gente tinha um projeto muito bacana e que se ele podia receber a gente para conhecer nosso trabalho. E aí o doutor Ciro abriu as portas da TRS e a gente apresentou inicialmente para ele o projeto, depois para o doutor Ricardo, doutor Júlio, e aí tudo iniciou essa parceria de sucesso que a gente conseguiu inserir nosso trabalho para além do ambiente intra-hospitalar e começamos a adentrar nas clínicas de hemodiálise. Eu acho que, bem resumidamente, foi um pouquinho da nossa história essa. Maravilha. E dentro de tudo que a gente conversou, surge uma dúvida. Por que exercício durante a hemodiálise? Por que não antes? Por que não depois? Por que não no dia posterior? Até mais cedo a doutora Mariana falou, mas eles estão correndo a meia maratona aqui durante a hemodiálise, como que eles vão fazer exercício? Né? Ela não falou como eles vão fazer exercício, mas surge na cabeça de muitas pessoas, por que exercício durante a hemodiálise? Você pode me responder, Ana, nos responder? Boa tarde, bom dia, boa tarde. A importância do exercício intradialítico, ela se dá como um dos fatores principais pela aderência do paciente. Então, quando nós vamos olhar qual paciente precisa e do que ele precisa, nós vamos encontrar uma diversidade de resultados, né? Mas quando você pensa num paciente que vai na clínica ou todos os dias ou 3 vezes por semana e fica lá cerca de 2, 3, 4 horas na clínica, você pensa, ele precisa de exercício físico. Tá. Se eu peço para esse paciente ir outro dia na clínica fazer o exercício físico, ele não vai fazer o exercício físico comigo outro dia. Então, a gente entra em vários fatores impeditivos para isso, né? Entre as questões que as meninas citaram, por exemplo, de transporte. Então, tem paciente que não tem condição de ir para a clínica e ele recebe um suporte para isso. Então, o transporte que leva ele para fazer hemodiálise não vai levar ele outro dia para fazer outra terapia, né? Dificilmente isso vai acontecer. Então, a aderência é um dos principais fatores. Durante a hemodiálise também, nós temos uma série de estudos que analisam a questão da remoção de solutos durante a hemodiálise. O exercício físico ajuda nisso. Então, sim, nós temos alguns estudos que mostram efeitos benéficos nessa questão também. Então, na remoção principalmente de ureia, de fosfato, entre outros minerais. É uma questão bastante discutida e não serão todos os estudos que vão mostrar um efeito positivo significativamente nessa questão. Mas é também uma das armas que nós usamos para quando nós indicamos, né, um paciente em hemodiálise para fazer
a modalidade intradialítica. Outro fator também muito importante, que é um benefício muito grande para a fisioterapia intradialítica, é a questão do tempo em que esse paciente passa fazendo hemodiálise. Então, existe uma série de fatores negativos nisso, né? Então, o paciente ele fica cansado antes da hemodiálise, por uma série de fatores. Ele fica cansado durante e depois ele também fica cansado. Então, é um paciente extremamente sedentário. A maior parte dos pacientes são sedentários. Quando a gente vai pensar em atividade física, exercício físico e sedentarismo, existe uma diferença entre inatividade física e sedentarismo. Então, a OMS, inclusive, em suas últimas recomendações, para além de indicar um tempo que você deve cumprir de exercício físico, ela te indica um tempo que você não deve passar em tempo sedentário. Então, não basta eu pegar e falar, eu aumentei o meu nível de atividade física se eu não diminuo o meu tempo sedentário. Então, e o tempo sedentário, quanto mais prolongado, pior é futuramente, né? Então, eu tenho um paciente que fica 4 horas sentado numa cadeira. Ele antes está cansado, ele não vai fazer exercício físico. Ele depois da hemodiálise não vai fazer exercício físico, porque ele tá se sentindo mal, né? Então, durante a hemodiálise eu consigo adicionar atividade física na vida dele e, para além disso, eu quebro o tempo sedentário. Então, eu estou beneficiando muito o meu paciente. Se a gente for pensar em uma questão de tempo, eu passo 30 minutos com esse paciente durante a hemodiálise fazendo exercício. É uma média, é o principal. Então, parece pouco? Parece. Mas, gente, a recomendação atual é adicione qualquer exercício físico na sua rotina. É 30 minutos por sessão, às vezes 2 vezes por semana. Ainda é pouco? Às vezes é. Mas, se você adiciona isso, você vai trazer benefício para o seu paciente. Tá? Ana, e todo paciente que está em hemodiálise, ele deve fazer fisioterapia? Ou tem um público que não deve fazer, não precisa? Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu acho que, quando a gente pensa em indicação, a gente pensa muito no papel do fisioterapeuta na sociedade também, né? Então, a gente sempre liga muito o fisioterapeuta ou ao paciente idoso, ou um paciente que tem um tempo prolongado de internação, ao paciente, qualquer paciente. Pacientes com déficits neurológicos, pacientes com... E principalmente com doenças ortopédicas, né, musculares. Então, se a gente for olhar isso dentro de uma clínica de hemodiálise, a gente vai encontrar diversos fatores. Mas eu acho que é importante, muito importante, para toda a equipe multi, para toda a sociedade também, ligar mais a fisioterapia com uma área preventiva também. E, principalmente, adicionar o exercício físico como uma arma muito grande do fisioterapeuta. Né? Porque isso previne muita coisa. Então, se você for olhar dentro de uma clínica de hemodiálise ou no período pré-dialítico, todo paciente vai precisar de um acompanhamento fisioterapêutico, ao menos de uma avaliação, principalmente de uma avaliação. Porque, às vezes, eu vou avaliar meu paciente e ele não é, apesar de ser um paciente dialítico, ele não é um paciente de alto risco. Né? Se eu evoluir hoje com a insuficiência renal, às vezes eu não vou ser um paciente de alto risco. A Amanda pode me avaliar, ela vai identificar isso e, a partir daí, ela vai traçar estratégias. Né? Então, assim, às vezes eu posso encaminhar o meu paciente para outro profissional prescritor do exercício, como o caso dos nossos colegas da educação física. Né? O importante é indicar exercício físico, é isso que vai gerar efeito. Se o meu paciente tem um problema ortopédico, eu vou verificar isso também e vou cuidar disso também, como demanda. Se ele tem uma questão neurológica, eu também vou adequar o meu tratamento relacionado a isso. Mas, se fôssemos pensar numa realidade perfeita, todos os pacientes deveriam passar por uma avaliação com um fisioterapeuta, deveriam ser indicados para isso. A partir daí, a gente vai traçar condutas, né? E aí verificar, esse paciente fica comigo no ambulatório, esse paciente vai para a academia, esse paciente... Né? Então, todo mundo tem indicação. O que muda é como isso vai ser conduzido.
né? E uma dúvida que surge quando a gente pensa em reabilitação intradialítica é em qual momento deve se iniciar esse processo. Na primeira hora, na segunda, na terceira? Você pode compartilhar com a gente, Amanda? Então, até quando a gente começou, né, na nossa prática clínica, dentro das clínicas de hemodiálise mesmo, essa era um grande medo, né, que todos os profissionais fisioterapeutas do exercício tinham. Então, diante desse medo e tentando ao máximo respaldar o que a gente tinha de informação mais atualizada na literatura, a gente atendia esses pacientes nas primeiras horas. Por quê? Porque sempre a gente tinha aquele medo do paciente intercorrer nas últimas horas de diálise. Então, para evitar com que isso acontecesse, a gente preferia atender esses pacientes nas horas iniciais. Hoje em dia, a gente sabe que não é bem assim, tá? E a literatura ela já atualizou nesse sentido também. Então, a hora em que eu vou intervir com esse paciente vai depender muito do paciente. Então, vai ser muito individualizado. Tá? O que acontece é que, de fato, intercorrências podem se dar mais nas últimas horas da diálise, né? Porque eu retirei o volume desse paciente. A chance dele evoluir com um quadro hipotensor, por exemplo, é muito maior ao final da diálise. Porém, a gente tem que considerar fatores como preferência do paciente. Então, principalmente se é um paciente de primeiro turno, que chega extremamente cedo na clínica, às vezes ele não tem preferência para ser atendido na primeira hora. E se ele tiver condições clínicas, hemodinâmicas, né, cardiovasculares, para ser atendido ao final, na última hora da diálise, não tem problema algum. Tá? Então, tudo vai depender da minha avaliação. O paciente tem condições hemodinâmicas, cardiovasculares, para ser atendido em um outro horário que não a primeira hora? Ótimo, perfeito, não tem problema nenhum. Tá? Então, essa questão do histórico do paciente, de sinais e sintomas, é extremamente importante também. A preferência do paciente e pensando em qualidade de diálise, entra a importância do fisioterapeuta ter o conhecimento sobre a cinética dos solutos. Então, se eu quero, por exemplo, otimizar uma remoção de potássio, é um paciente que está com uma hipercalemia e eu quero otimizar essa remoção desse potássio, eu vou preferenciar com que esse exercício seja realizado nas últimas horas, pensando em minimizar efeitos rebote após o término da hemodiálise. Tá? Intensidade. A gente sabe, potássio, por exemplo, eu não posso trabalhar intensidades de exercício muito altas, moderadas para altas, porque eu vou tornar aquele meio mais ácido e eu vou fazer um caminho inverso do potássio. Então, em vez de eu otimizar a retirada desse potássio, eu vou fazer um efluxo de volta para meio intramuscular, por exemplo, que é onde 98% do potássio se encontra. Então, o conhecimento dessa cinética desse potássio é extremamente importante. Então, se eu quero, naquela minha intervenção, otimizar a qualidade de diálise, eu quero otimizar a remoção de algum soluto, eu preciso ter esse entendimento da cinética para ver e pensar em qual momento vai ser mais adequado à minha atuação, minha intervenção com o meu exercício, por exemplo. Pensando em pressão arterial, pensando no balanço hídrico do paciente, como que vocês estudam a viabilidade de atendimento desse paciente? Essa é alguma outra dúvida também, né? Porque pacientes que chegam com uma sobrecarga hídrica, por exemplo, um ganho de peso interdialítico maior que 4 quilos, né? Geralmente a gente tende a acender uma luzinha amarela e pensar, será que de fato eu posso atender esse paciente? Então, por si só, o ganho de peso, ele não é uma variável que contraindica a intervenção com exercício. Tá? Então, outras questões devem ser analisadas. Então, bate mais uma vez na tecla da importância da avaliação e da individualização do atendimento desse paciente. Então, obviamente, que além do ganho de peso, né, desse excesso de peso que o paciente chega para a gente tem que olhar a condição clínica. Então, ele apresenta sinais de sobrecarga clínica que estão prejudicando esse paciente. Né? Então, é um paciente que está dispneico, é um paciente que já chega fadigado, é um paciente que você faz a ausculta pulmonar, está estertorando, né, indicando congestão, sobrecarga hídrica pulmonar, é um paciente com uma ascite importante, que está colocando esse paciente em condições de desconforto respiratório em repouso. Né? Então, obviamente, que aí eu não vou atender esse paciente. Então, é o que eu bato na tecla. Né? Indicação de exercício, todo paciente tem. Todo paciente renal crônico ali em hemodiálise, ele tem indicação para realizar exercício físico. O bom profissional do exercício, ele vai saber em que momento contraindicar essa intervenção. Pensando
no tempo que a gente tem, eu já vou para o fim aqui agora. Eu queria, Ana, que você descrevesse para a gente o que você, através da sua assistência nesses quase 4 anos, tem percebido, o que os pacientes relatam para você, o que você tem vivenciado no seu dia a dia. Eu acho que, burlando um pouquinho a questão do tempo, eu acho que tem uma questão que é extremamente importante de dizer, que com certeza vai gerar dúvida, e a gente não quer deixar ninguém com dúvida aqui, né? Então, pensando na questão da intensidade do exercício, do tipo de exercício, da dose de exercício, isso é muito importante, e vocês vão ficar com essa pulguinha, né? Então, resumidamente, nós trabalhamos com exercícios aeróbios e exercícios resistidos. Tá? Como eu disse no início, a depender da demanda do paciente, a gente precisa incluir outros tipos de exercício. Mas o exercício aeróbio e o exercício resistido, quase em 100% dos casos, estão incluídos. Tá? Quando a gente pensa em intensidade e dose, a gente tem que sempre pensar que, para gerar efeito positivo, eu tenho que gerar sobrecarga. Então, aquele exercício bem leve, para o paciente que já aguenta outras intensidades, ele não vai gerar efeito. Tá? A depender do caso, de acordo com a sua avaliação, que é extremamente importante, né? O exercício leve ele não vai gerar benefício. Então, a gente sempre procura trabalhar com exercícios de moderada beirando ali um exercício mais intenso. Tá? A gente não coloca o paciente em cargas extenuantes, não colocamos, porque o benefício não supera o exercício moderado, certo? E traz mais riscos. Então, a gente sempre passa pelaquela intensidade ali moderada, que é o que sempre vai te trazer benefício, tá? Moderado para o paciente, não para você. Tá bom? Então, sempre um exercício moderado, e a gente pode sempre, uma vez na semana, por exemplo, eu pego meu paciente e falo para ele, hoje o negócio vai ser mais feio, tá? E aí eles já falam, opa. E aí, quando termina, ontem mesmo meu paciente falou isso, bem que a senhora falou que hoje o negócio ia ser mais feio, né? Porque foi. Porque aí eu pego ele, coloco ele sobre uma carga um pouquinho mais intensa, para gerar mais sobrecarga e gerar mais adaptação. Então, isso é muito importante. Volume é importante também, então, o nosso paciente faz cerca de 30 minutos de sessão com a gente, de 2 a 3 vezes por semana, e a recomendação é sempre, faça exercício fora daqui. Eles vão fazer? Na maioria das vezes, não, mas é seu papel falar que ele deve fazer. Tá? Orientá-lo a fazer. Porque o exercício precisa de volume, então você tem que somar volume, tá? Além do tempo e da frequência. Eu acho que é resumidamente, né? E quando a gente pensa nos resultados que nós temos colhido durante esse tempo, assim, eu acho que é indiscutível que efeitos benéficos a gente tem, assim, gente. Nós pegamos alguns dos nossos dados, fizemos análise. Em termos de análise, sempre nós temos um bom retorno. E quando a gente pensa na qualidade de vida do paciente, né, em ganho de força muscular, em ganho de resistência, em melhora nas atividades de vida diária, é um paciente mais ativo. Sem mentira alguma, todas as sessões que eu faço, toda semana eu escuto um relato positivo. Toda semana eu escuto um relato positivo. Então, eu tenho um paciente que fala, estou conseguindo caminhar melhor depois que eu saio da hemodiálise, estou com mais ânimo, estou andando melhor. Agora eu posso viajar, o meu paciente falou assim, eu ia para São Paulo, aí o aeroporto de Congonhas é muito grande. Eu tinha que ir no carrinho, porque eu não conseguia andar. Na última vez que eu fui para São Paulo, eu conseguia andar no aeroporto. Então, minha paciente fala, essa paciente ela sempre repete as mesmas coisas na sessão para mim. Eu tinha muita tontura, agora eu não tenho mais. Meu joelho doía muito, agora não dói mais. Eu deixei minha bengala. Dentro de casa eu não uso bengala, eu ando com a bengala fora de casa por questões de segurança mesmo, porque ela me encoraja mais. Então, ela anda melhor. Diminui dor, eu não tenho dor mais. Fadiga, eu me cansava. Os meus pacientes falam,
estou ficando cansado durante o exercício. Eu falo, não, mas isso é ótimo, é para o senhor ficar cansado mesmo, porque é melhor o senhor ficar cansado comigo do que ficar cansado quando o senhor está fazendo suas atividades básicas. Então, o paciente ele não consegue fazer nada, ele não vai para um almoço de família, porque ele não consegue, né, se manter ativo, ele se sente inútil. Gente, a questão da independência é extremamente importante. A independência afeta muito a qualidade de vida, aspectos psicológicos, né? Então, o paciente independente ele é mais feliz, ele se sente mais útil, ele consegue trabalhar. Então, relatos positivos durante esse tempo é o que a gente mais tem. Sabe? Temos dificuldades, às vezes você não vai ter o resultado que você gostaria de ter com aquele paciente, mas se você conversa com ele, a comunicação é fundamental, deixa claro o que você quer, o que ele quer, o que vocês podem alcançar, né? E a gente sempre tem inúmeros benefícios, né? Tivemos e teremos durante os próximos anos, né? Eu quero abrir agora para perguntas. Bom dia, meninas. Vocês falaram que todo paciente ele tem indicação, todo paciente que faz hemodiálise, né, ele tem indicação de exercício físico. Quais seriam as contraindicações, então, sim, de forma breve? Obrigada. As contraindicações que nós consideramos, geralmente, se a gente for falar de contraindicações absolutas, geralmente a gente pensa muito em quadros de agudização, de terapia mal conduzida. Vamos pensar no seguinte, um caso de paciente, se eu chego, meu paciente me relata que está com uma dor no peito, que piora aos esforços. Então, angina instável, infarto recente, hipertensão e diabetes descompensados e né, descompensados e não tratados. Na maioria das vezes, são condições clínicas mesmo, que não estão sendo tratadas, não estão estabilizadas, né? Então, assim, descompensações clínicas mesmo. Todas essas que a Ana pontuou, né? Então, uma hipertensão mal controlada, uma hiperglicemia não controlada, quadros de arritmias, paciente com bradicardia sem marca-passo, que tem indicação. Basicamente, condições cardiovasculares e hemodinâmicas, tá, que contraindica a intervenção desse paciente. Alguma limitação ortopédica, mas raramente a gente não consegue trabalhar. Então, assim, mas são condições cardiovasculares mesmo, neurológicas. Às vezes o paciente está combativo, às vezes pensando mais no ambiente, né, hospitalar, que às vezes o paciente tem uma infecção associada ali, né, uma sepse que está afetando condições neurológicas desse indivíduo. Então, é mais respiratório, às vezes, igual eu falei, o paciente chega com uma sobrecarga hídrica importante, que coloca esse paciente em dispneia em repouso, né? Então, são condições clínicas que tornam a avaliação beira-leito diária ali importantíssima para a gente conseguir, né, identificar essas alterações que, no momento, possam contraindicar, né, a intervenção com exercício. Só um complemento aqui. Essas contraindicações, geralmente, elas são mutáveis. Então, desde que resolvido o quadro, pronto, livre, tá? Desde que tenha uma boa avaliação. Boa tarde, eu sou Daniele, psicóloga do Hospital das Clínicas, na nefrologia. E, à medida que vocês foram falando da história, talvez eu não escutei o comecinho, mas, pelo que eu percebi, foi de um hospital particular, né? A minha pergunta é em relação ao trabalho da fisioterapia em Goiás, também no SUS, né? Porque a gente vê que vocês conseguiram adentrar nas clínicas, mas no Hospital das Clínicas, apesar de ser uma referência de um hospital que tem todas as especialidades, a gente não recebe fisioterapia na nossa área de diálise, né? E eu lendo também, eu estou há 20 anos na área, material sobre exercício, a gente vê que isso não é agora, né? Isso já é algo muito discutido, muito pesquisado, os benefícios. A minha pergunta é, a respeito desse avançar do atendimento no SUS, né, se esse grupo tem pensado em algo, em como intervir, às vezes até trazer para o simpósio, né, e a gente se tratando de um hospital escola e que tem fisioterapia, né,
dessa possibilidade, dessa discussão dentro dessas unidades de universidade, do sistema SUS. É uma das perguntas. Eu sei que nosso tempo está estourado, né? Mas assim, há outra que até eu trouxe para a nutrição também, que a gente é referência de criança e adolescente. E aí a gente tem muito embates multiprofissionais em relação a atividades físicas das crianças. E essas crianças, muitas vezes, são privadas dessas atividades, que a gente vê o quanto é benéfico, né? Então, essa é uma outra pergunta. Então, tentando responder rapidamente sua primeira pergunta sobre o SUS, é uma grande frustração nossa, porque desde que nós começamos, enquanto Renal Care, a gente tenta levar esse atendimento ao paciente SUS. Tá? Então, a gente tem tentado o credenciamento para atender essa população, até mesmo dentro das clínicas de diálise, porque a gente tem uma grande demanda de pacientes SUS, que, infelizmente, a gente não pode atender até por questões jurídicas. Mesmo que esse paciente fale, não, eu vou pagar pelo seu trabalho, né, pelo seu atendimento. Infelizmente, eu não posso realizar esse atendimento, tá? Porque dentro da clínica ele é um paciente SUS. Então, eu preciso ter o credenciamento SUS para oferecer esse atendimento pelo SUS. Então, assim, é uma grande frustração, é uma grande revolta que a gente tem, porque, infelizmente, nós não conseguimos ainda esse credenciamento para prestar essa assistência a esses pacientes. Mas é algo que a gente vem lutando desde o surgimento para que a gente consiga oferecer esse atendimento 100% a todos os pacientes, né? A segunda pergunta... em relação às crianças. Então, o nosso grande público hoje em dia são pacientes adultos. Tem uma clínica que a gente atende que tem a população pediátrica, né? Você chegou a atender não, né? Mas é uma população que a gente tem mais dificuldade de adesão, na maioria das vezes. Mas a gente sempre tenta estar presente, sempre orientando a mãe, né, que é o familiar que geralmente acompanha essa criança, para estar estimulando essa criança fora do ambiente de diálise, né? Porque é uma criança que precisa, né, para o próprio desenvolvimento neuropsicomotor desse indivíduo. Então, ela tem, sim, um atraso nesse desenvolvimento, e ela precisa, sim, desse acompanhamento para que ela consiga acompanhar as etapas do desenvolvimento que essa criança está passando, né? Ou, pelo menos, para ela ficar mais próximo possível do que ela deveria estar. Porque a gente sabe pela condição clínica da própria doença, né? Da uremia, enfim, que esse paciente ele vai ter uma condição que vai gerar esse atraso nesse desenvolvimento. Muitas das vezes, porque a gente precisa de atuar com essa criança de uma forma mais lúdica. Muitas das vezes, essa criança ela chega indisposta, ela não quer, ela está cansada, ela está com dor, e ela não tem esse entendimento da importância, né? Às vezes, o adulto é difícil mostrar isso para ele, convencê-lo que aquele momento é importante para ele. Imagina a criança. Então, assim, quando a gente tinha essas duas crianças na clínica, a gente chegou a criar brincadeiras lúdicas, a gente criou dinâmicas para atender essas crianças. Mas, dependendo do dia, não. O não era unânime, não tinha quem convencesse ela ao contrário. Então, mas a gente tem até alguns vídeos, algumas fotos, que a gente tinha, na época, uma fisioterapeuta pediátrica com a gente, atendendo essas crianças. No início, quando era tudo muito novo, a criança se interessava mais, ela se aderia mais, mas entre uma sessão e outra, muita coisa acontecia, às vezes ela chegava indisposta, não teve uma noite boa de sono, e naquele momento ela tirava para dormir. Enfim, é mais difícil a adesão da criança. Intradiálise. É extremamente importante. E a gente sempre orienta, faz essa educação em saúde com o familiar ali, que ele precisa desse acompanhamento. Mesmo que a gente não consiga ali intradiálise, que seja brincando. É uma brincadeira. Então, assim, a gente sempre levava jogos de arremesso, porque a gente conseguia fazer o exercício, né, de forma lúdica, ali, brincando mesmo, entretendo a criança, mas com propósito, com objetivo e finalidade terapêutica. Mas, às vezes, ela nem percebia. É bem restrito. 15 crianças. Sensacional, parabéns. Temos mais uma pergunta aqui atrás. Boa tarde. Quando a gente fala em hemodiálise, o paciente na sessão de hemodiálise no SUS, geralmente é um grupo de pacientes. Eu queria saber se pode ser feito algo em grupo, se também traz benefícios, tanto quanto individual. E se o paciente, durante a diálise, teria algum
assim, seria prejudicial ficar em pé, porque geralmente a maioria dos pacientes fazem ou sentado ou deitado, né, durante a sessão. Se teria algum problema estar colocando esses pacientes em pé? Em relação às terapias em grupos, quando a gente pensa em um número grande de pacientes, às vezes é até inviável um fisioterapeuta, 2 fisioterapeutas, prestar um atendimento individualizado de qualidade, né, para todos os pacientes. Então, a estratégia em grupo ela é muito válida e ela é feita em algumas outras... Porque em Goiânia, nós somos... únicas aqui, né? Mas em outros estados existem mais clínicas oferecendo a fisioterapia intradialítica. Então isso é uma realidade. Existem tratamentos em grupo. É muito comprovadamente válido, né? Significativo e é bom para outros aspectos sociais, né? A questão do tempo também. Então é válido. Desde que você classifique o grupo, né? Os grupos precisam ser parecidos, né? Então, aquele paciente que é extremamente que tem mais risco, você não pode colocar ele no mesmo grupo do paciente que tem menos risco, porque se vai ser feito da mesma forma, você tem que tomar cuidado com isso, né? Desde que seja muito bem programado e a tentativa é válida, assim, e funciona, tá? Em relação à terapia, colocar o paciente em pé. Existem riscos? Existem. Mas, quando você passa a tratar esse paciente, você conhece esse paciente e sabe como conduzir isso, existem pacientes que eu coloco em pé, outros eu não coloco. Porque eu sei que, se eu colocar esse paciente em pé, eu vou colocar ele mais em risco do que trazer benefício. Então, eu não coloco. Tá? Deitado, sentado, você consegue fazer uma infinidade de exercícios que vai trazer benefícios para ele também. Então... Um dos riscos de colocar o paciente em pé está na questão da pressão arterial, né? Então você tem que avaliar isso. É viável, não é viável, né? E principalmente a preocupação de todo mundo é o acesso, né? Então, mesmo com o catéter, é viável, mas, sendo sincero com vocês, eu evito fazer isso, porque a máquina vai começar a parar, vai dar, né? Essa mudança de posição muda a eficácia da terapia, às vezes, em alguns casos, e não todos. Então, eu estou ali para trazer mais benefício do que para prejudicar. Então, é sempre avaliando muito bem, certo? Mas eu tenho um paciente mesmo com fístula, que toda a sessão ele faz em pé. Muito raramente, eu faço mais para variar o tipo de exercício, eu coloco ele deitado ou sentado, mas a maior parte dos exercícios dele são feitos em pé e eu nunca tive nenhum risco aumentado em relação a isso. Às vezes eu preciso pedir para as meninas da enfermagem regular alguma coisa, só durante aquele tempo que eu estou ali com ele, né, para não gerar problemas, mas... É seguro desde que você saiba avaliar e qual paciente você vai colocar em pé ou não, tá bom? Mesmo porque você não faz um tempo muito longo, né? Isso, exatamente. Quando a gente vai pensar, esse paciente mesmo, quando eu preciso pedir algumas coisas, eu preciso pedir para as meninas diminuir um pouco do fluxo. E isso, a longo prazo, vai trazer... efeitos negativos na qualidade da diálise. Mas, às vezes, somando o tempo total que eu preciso disso, dá ali 20, 25 minutos, entendeu? Dá para fazer, eu não prejudico ele de forma alguma e o exercício funciona muito bem. Em algumas das vezes, nem isso eu preciso pedir. Ele trabalha do jeito que ele está sentado, ele trabalha em pé sem precisar mudar nada. A gente sempre pede para as meninas reforçarem o local do acesso, isso. As meninas reforçam com fita, segura bem. Eu seguro o fio o tempo inteiro, acompanho o membro dele. Se ele está sentando e levantando, eu faço esse acompanhamento para não gerar estresse e não trazer problema. Então, nesses quase 4 anos de intervenção, nós nunca tivemos problemas em relação a isso. E os estudos mostram também que não existe problema. Tá? Agradeço a presença de todos. Tá?